Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alex e nesse vídeo a gente vai conversar um pouco sobre associação de resistores. Então, denominamos resistor equivalente a associação de vários resistores àquele que, submetido à mesma DDP, que é a associação, é atravessado por uma corrente de intensidade igual à que a atravessa. O que isso quer dizer? O resistor equivalente ele vai ser um resistor que o valor dele vai ser equivalente a vários outros resistores de um circuito. Então a gente vai pegar um circuito, vamos pegar os resistores desse circuito e simplificar eles de modo que eles fiquem equivalentes a um só. Então aqui, associação em série. Associar resistores em série é ligar o terminal de saída do primeiro resistor ao de entrada do segundo, e assim sucessivamente. Então percebam que aqui, ó, no resistor 1, a gente tem o terminal A e o terminal C aqui. O terminal C ele é o terminal de saída do resistor 1 e é o terminal de entrada do resistor 2. Outra ideia aqui da associação em série é que os resistores eles estão sempre no mesmo fio, aqui em sequência, né? Ligados em sequência e percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, aqui onde entra uma corrente I, em A vai entrar uma corrente I, e essa corrente é a mesma que vai passar no R1, vai passar no R2, vai passar no R3, vai passar no último resistor. A DDP na associação em série é igual à soma das DDPs nos resistores associados. Então, aqui, ó, a diferença de potencial, a DDP, entre o ponto A e o ponto B é igual à soma de todas as DDPs em cada resistor. Então, a DDP1, a DDP2, a DDP3, até a última DDP, a DDPN, a soma de todas elas vai dar a DDP total que está passando a DDP total do circuito aqui da associação em série. Para a resistência do resistor equivalente, temos, então, aqui, como que a gente vai achar a resistência equivalente, aquele valor, né, que vai equivaler a todos aqueles outros resistores, né, daquele circuito. Então, é só para a associação em série, o resistor equivalente, né, a resistência equivalente, ela vai ser a soma de todas as resistências de cada resistor. Então, vai ser R1 mais R2 mais R3 até a última resistência do último resistor, né? Então, aqui, associação em paralelo. Dois ou mais resistores estão associados em paralelo quando seus terminais são os mesmos. Logo, eles estarão todos submetidos à mesma DDP. Então, notem aqui que no resistor 1, no resistor 2, no resistor 3, eles estão ligados, associados aqui, eles estão ligados, então aqui, eles estão ligados ao mesmo terminal. Ó. Notem aqui, ó, que o resistor 1 ele está ligado no terminal A e no terminal B. O resistor 2 está ligado no terminal A e no terminal B. O resistor 3 está ligado no terminal A e no terminal B. Cada resistor está num fio diferente, diferente da associação em série, que todos os resistores estavam no mesmo fio. Então aqui, ó, a intensidade da corrente que percorre a associação é igual à soma das intensidades das correntes que percorrem os resistores associados. Então aqui vai entrar uma corrente I, né? Aqui entra uma corrente I, vai passar por A. Quando ele chegar em A, ele vai se dividir, vai passar uma parte pelo R1, uma parte pelo R2 e uma parte pelo R3. Aqui a gente vai ter uma corrente I1, aqui vai ter uma corrente I2 e aqui uma corrente I3. Essas correntes elas se dividem aqui, passam pelos seus resistores e quando elas chegarem aqui, ó, aqui vai chegar I1, aqui a I2 e aqui a I3. Quando elas chegarem nesse ponto aqui, no ponto B, elas se unem novamente e voltam a ser a corrente I. Para a resistência do resistor equivalente, nós temos que a resistência equivalente na associação em paralelo, nós vamos ter que o inverso da resistência equivalente é igual ao inverso de cada resistência individual. Então, aqui é 1 sobre REC equivalente
é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 até 1 sobre Rn, até a última resistência. No caso particular de dois resistores associados em paralelo, nós vamos ter essa relação aqui, né? Então, a resistência equivalente quando nós tivermos só dois resistores em paralelo é o produto, aqui o produto pela soma dessas resistências. Então, em questões envolvendo resistores, envolvendo associação em paralelo, a gente pode ir pegando de dois em dois, né, fazendo essa relação aqui para achar a resistência equivalente. Pega os dois primeiros, acha um resistor equivalente, né? Depois pega os outros dois e assim por diante, usando essa relação aqui. Ou pode ser feito da seguinte forma aqui, né? Com o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistência. E aqui nós temos o fusível. O fusível é um dispositivo que normalmente é associado em série a um circuito elétrico com a finalidade de protegê-lo. Então aqui a gente tem uma representação do fusível, né? E o que que acontece? Os fusíveis eles são feitos para suportar uma determinada corrente, né? Quando passar uma corrente, por exemplo, aqui, se ele foi projetado para suportar uma corrente de 2 amperes, né? Aqui, enquanto estiver passando 2 amperes, tá ok, ele não vai queimar, né? Passou 1 ampere, ele não vai queimar. Agora passou 3 amperes, esse fusível aqui ele vai queimar, ele vai proteger o sistema porque ele não vai deixar passar mais a corrente, né? O circuito vai abrir quando passar uma corrente maior do que ele suporta, ele vai queimar, vai abrir e o circuito vai estar protegido aqui do outro lado. Tá ok, pessoal? Então é isso aí.